Padre Anchieta, uma das principais avenidas da cidade. Aqui é o lugar ideal para quem quer ter um comércio e não enfrentar problemas como enchentes e alagamentos. Bem, isso era o que imaginava a dona desta loja, a Center Anchieta, até o dia que ela recebeu a triste notícia. A loja e o seu estoque estavam debaixo d'água. A água começou a entrar no estoque e a comprometer todos os produtos vendidos pela empresa. Pisos, argamassas, cimentos, pastilhas, a água foi tomando tudo. Cada minuto de chuva, um prejuízo. E o desespero da dona da empresa só aumentava. Cris, não sei nem te falar, mas eu sei que começou a chover. E eu soube que estava alagando a Peruíbe toda. Eu corri aqui. E não dava mais tempo, a água tinha subido 1,80 m, quase 2 metros aqui. Todo o meu estoque ficou no fundo. Isso aconteceu dia 18 de janeiro de 2021. Como você se sentiu? Porque até então você achava que a região aqui, você não corria esse risco, né? Até então eu não sabia, né? Como eu me senti? Me senti sem nada. Embora a região nunca tenha tido históricos de alagamentos, daquele dia em diante, tudo mudou. E isso, claro, atrapalhou todo mundo, desde empresários a donos de prédios e também o pessoal do setor imobiliário. Durante a gravação, as lembranças fazem Ellen se emocionar. Eu juro que você é uma coisa que eu não consigo gravar. Para a empresa Center Anchieta, após a enchente, só restou prejuízo. Mais de R$500 mil, Cris. Tudo na água, tudo. Argamassa, rejunte, tudo que eu tenho, piso de cliente, encomendas. Você não tem noção o que ficou no fundo da água. Tudo. Uma vida inteira de trabalho, tudo perdido. Se em uma via tão movimentada, importante para a cidade, de certa forma estruturada, o comerciante passou por este problema, você imagine os bairros. Doutor, este drama que enfrentou a Ellen aí é o drama que nós vemos muitas vezes em toda a região metropolitana da Baixada Santista. Peruíbe, ela é uma das cidades com maior impacto neste período de enchentes e alagamentos. Muitas pessoas perdem absolutamente tudo, doutor. Mas tudo mesmo. E aí, quando nós vamos ver para soluções vindas do poder público, e quando eu digo poder público, não estou falando apenas do executivo. Eu estou falando da Câmara de Vereadores, estou falando de governo de estado, de governo federal. E a gente percebe que não existe uma comissão de estudos e impactos de enchentes e alagamentos, não existe um projeto de curto, médio e longo prazo, e ano após ano, além da reincidência desse tipo de caso, doutor Fabrício, eles vão ficando piores e mais perigosos. O povo é lesado e neste período, o único afago que ele tem do poder público são colchões, colchonetes e um estádio para dormir muitas vezes, um ginásio para dormir muitas vezes. O prejuízo, claro, fica para o povo. Qual é a responsabilidade de um poder público quando ele deixa de reconhecer que existe um problema e de decidir enfrentar este problema para pelo menos tentar melhorar a vida da população? É com o senhor, doutor. Bom, vamos lá, Cristian. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, efetivamente, quando existe essas chuvas aí que acabam impactando, né, o município, impactando as regiões aí, como acontece geralmente nos municípios da Baixada Santista, a primeira resposta do poder público às situações de enchente é dizer exatamente: eu não tenho responsabilidade.
Isso é um caso de força maior, é um fenômeno da natureza e eu não posso responder pelas chuvas e pela raiva que São Pedro estava e mandando água para todo mundo. Pois bem, essa resposta do poder público, ela não tem mais chance de poder enganar a população. A gente explica por quê. Se essa situação de enchente ela é já corriqueira, ou seja, se ela acontece sempre e o poder público tem ciência desse fato, o poder público passa a ser responsável por os danos causados aos munícipes em virtude da sua omissão. E deixe claro isso, o poder público ele é obrigado, por lei, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele é obrigado a realizar as obras específicas para evitar que essa situação de enchente venha a causar problemas em relação à população. Se o poder público sabe que essas enchentes sempre acontecem, se o poder público já tem o conhecimento que esses alagamentos ocorrem em determinadas situações da cidade, o poder público tem o dever, não só o dever moral dos políticos, mas sim o dever legal de resolver o problema. A prefeitura, ela acaba sendo responsável por uma situação como essa, assim como o governo do estado e por aí vai. Portanto, se você foi vítima de uma situação como essa em relação às enchentes, e se isso aconteceu numa região que o poder público já sabe que é comum essas enchentes virem a acontecer, você pode procurar um advogado da sua confiança, você pode procurar a OAB da sua cidade, você pode procurar efetivamente até mesmo o Ministério Público e ingressar com uma ação pedindo a reparação de danos a respeito de tudo aquilo que você perdeu, além de eventuais danos morais. O poder público não pode mais se omitir diante de uma situação tão grave quanto essa. Se a gente parar um pouquinho e começar a procurar na internet, a gente vai encontrar vários julgados, não é um ou outro não, são vários julgados que reconhecem a responsabilidade do poder público em indenizar as pessoas exatamente pela omissão em realizar as obras, em realizar os cuidados, em realizar toda aquela situação importante para que os munícipes não tenham que, infelizmente, passar por uma situação como essa.